Secretário, bom dia. Bom dia, Patrícia, Adalberto. Bom dia aos ouvintes da CBN. Então, a barreira começou a funcionar para os ônibus de turismo, certo? Sim, de forma Uhum, educacional, tá? A gente está uhum. mais orientando nesse momento, que a lei entrou em vigor em novembro, fizemos o decreto já em novembro mesmo, mas como ainda precisa implementar estacionamento e algumas ferramentas, a gente começou com uma forma educativa, orientando a todos o que não pode, o que pode fazer, principalmente sobre a questão de entrada de produtos, alimentos e tudo mais, mas também orientando que é preciso pedir uma autorização para entrar na cidade, fazer o seu cadastro municipal para a gente controlar esse fluxo, que a principal função da barreira do trabalho é cuidar da mobilidade e melhorar o turismo da cidade. Ah, alguns dos nossos ouvintes perguntando o que pode e o que não pode. Por exemplo, a gente sabe que muita gente só aluga casa. E aí precisa trazer um fogãozinho, ou um ventilador, alguma coisa assim por conta do calor. O que pode e o que não pode? O que vocês estão orientando aos passageiros desses ônibus? No caso, principalmente, não é só por conta da prefeitura, mas também por regras de transporte federal, é principalmente a questão de alimentos, né? Porque quando vêm mal conservados, isso traz problema de saúde, e a gente quer valorizar o comércio local, que é muito estruturado na cidade. Tem vários mercados, tem comércio forte na cidade que permite isso aí. Equipamentos que às vezes fazem necessário, como um ventilador, alguma coisa que a unidade onde eles vão não tem, isso não é motivo de impedimento. É muito mais a questão de cuidar da saúde, tanto do turista tanto também do próprio comércio local através do controle dessa entrada de alimentos. O que vocês flagraram nesses ônibus, nessas orientações educacionais? O que vocês viram que não pode a partir de agora? Até o momento, a gente não pegou nada de muito estranho, nada de errado nisso aí, até porque foi orientado nesse sentido, e isso está sendo muito divulgado desde que a gente implantou a lei. Então, a experiência que a gente tem, inclusive de outros municípios, como foi o caso de Porto Seguro, que a gente foi visitar, é que a partir do momento que há uma divulgação, há um trabalho, a própria barreira para a questão da contenção de entrada de alimentos é desnecessária, porque as pessoas já entram na consciência que não precisam trazer esse tipo de produto, porque a cidade já dispõe esse serviço para fornecer. Uhum. É, Pois é, porque muitas vezes o senhor falou sobre a questão da valorização do comércio local, né? O turista muitas Sim. vezes vem pensando na economia, de não gastar muito. E alguns até falam que alguns preços dos comerciantes são mais exagerados nessa época do ano. Como é que vocês também têm uma política de controle para isso, para que os preços não sejam tão altos? A questão, principalmente desses itens que vêm, é o comércio aqui é muito pujante, né? Só a estrutura de supermercados, atacados e tudo mais que tem aqui em Guarapari, né, já traz esse equilíbrio e não está uma valorização. O que acontece às vezes de subir preço está no consumo direto, naquilo que você vai consumir às vezes num restaurante, às Uhum. vezes num quiosque por conta da demanda. Mas comprar um arroz, um feijão, alguma coisa para cozinhar, a quantidade de supermercado e a estrutura supermercadista capixaba é muito boa, né? Uhum. E se a gente olhar até o próprio mineiro que vem para cá encontra o supermercado mineiro, né? Você pega algumas bandeiras aqui são de Minas, né? Então, Exatamente. se ele for criticar o preço daqui, vai ter que criticar o dono que é mineiro também, né? Está em casa, literalmente, né? Tá em casa literalmente, entendeu? Agora, secretário, o senhor falou que isso vai num programa de orientação, até porque está tudo muito recente, foi implantado em novembro. Quando é que isso vai se tornar uma questão de recolhimento, multa, até mesmo impedimento de entrar na cidade? Casos agravantes realmente de entrada de alimentos, isso já vai acontecer a partir de semana que vem. A gente está todos os contêineres controlados lá. A outra parte que é fundamental da lei e do controle é a questão de melhorar a mobilidade, né? Porque a gente vê muitos vídeos, vocês mesmos já passaram, de transtorno no trânsito, porque verão aqui é um monte de carros e mais os ônibus, e isso não comporta. Essa parte depende da implantação do estacionamento, mas a gente já está fazendo o que é essencial, é um planejamento através fazer todos a fazer o seu cadastro municipal, seu cadastro para a gente identificar quem são os ônibus, de onde vêm, quantas pessoas vêm, e já a partir da semana que vem começar a solicitar
a sua autorização de entrada. Ou seja, antes de vir, ele solicita a autorização para entrar, ela vai ser liberada, até por conta dessa fase toda, mas isso vai permitir o planejamento nosso de entrada desses ônibus. Você tem uma ideia? Só diariamente entram de 25 a 30 ônibus todos os dias aqui na cidade. Então você imagina que isso só de segunda a sexta, né? Então se você imaginar mais Réveillon, Carnaval, vão passar em média 3 mil ônibus aqui na cidade. Esses ônibus, eles entram por dia, 25 a 30, eles ficam quantos dias na cidade em média? Em média, 2 a 3 dias no verão. Durante o resto do ano é muito comum o que chama de bate e volta, que eles vêm no sábado cedo, passam uma noite e voltam no domingo à tarde. Entendeu? Entendi. Mas no verão eles ficam de 2 a 3 dias. E então aí... você tem 30 ônibus entrando e 30 ônibus saindo. Então você tem um fluxo enorme de ônibus. Isso nos dias comuns, né? Réveillon e Carnaval, isso explode. Entendo. Agora, passado o período de verão, as regras continuam? Eventualmente, se alguém fizer uma excursão para Guarapari fora do período de alta temporada, que a gente chama, ainda assim as regras continuam? Elas são permanentes. O principal ponto da regra é ter o controle, então ter a solicitação de entrada para o município se preparar para esse turismo, né? Então a gente não ter aquela questão de ter uma superlotação sem a gente ter conhecimento ou planejamento disso, porque a gente vai ter esse controle. E aí toda vez que a excursão solicita autorização, ele recebe a informação de onde pode entrar, quais são os horários, se ele tem que ir ou não para o estacionamento público que vai estar ativado, aonde as pessoas vão descer, já recebe a orientação sobre a questão do que pode ou não pode entrar, qual rota ele vai traçar para não atrapalhar o trânsito, que isso é importante, né? E aí ter um turismo de qualidade, não só para quem veio na excursão, que se representa em torno de 10 a 15% de todo o turismo nosso no verão, e durante o ano em torno de 20, 25%, mas também para os outros turistas, né, que são 90% que frequenta a cidade e não vem de ônibus, vem de carro, e aí eles precisam também ter uma qualidade no seu turismo. O senhor falou agora há pouco, secretário, que já há um container e que a partir da semana que vem vocês podem fazer o recolhimento de alguns materiais ou até comida. Os nossos ouvintes estão aqui perguntando o que vai ser guardado nesse container, o que vocês vão fazer com a comida que for apreendida e com os equipamentos que forem apreendidos. Como eu falei assim, equipamentos, ventilador e tudo mais, isso não vai ser retido, somente a questão de alimentos, entrada desses produtos. Os alimentos, eles têm que, por natureza, ser descartados. A gente nem, por conta da legislação sanitária, a gente não pode nem doar esses alimentos. Por isso a gente, primeiramente, e principalmente quando se faz o pedido de autorização prévia, eles já são informados, não venham com alimentos, porque vai ter venda, tem produtos disponíveis na cidade e não precisa trazer isso aí. Aí, por regra sanitária, se trouxer, eles vão ser apreendidos, retidos, recolhidos lá no container e depois vão ser descartados. Descartados, aterro sanitário, incinerados, algo do tipo? Exatamente. Entendi. Tá certo, então. Secretário, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN. Vamos continuar acompanhando a evolução dessas novas regras e o que vai acontecer nos próximos dias, também com a sua ajuda, com a ajuda da municipalidade, para a gente, né, tudo precisa de uma forma, de um tempo para a gente se acostumar com as mudanças, né? Já funciona em outras cidades, a gente vai ver como vai acompanhar com vocês o funcionamento aqui em Guarapari. Isso, exatamente assim, de forma educacional. Todos são muito bem-vindos, vão ser muito bem recebidos e vão ser orientados, porque o importante é ter um turismo cada vez melhor na cidade de saúde. Só reforça para os nossos ouvintes, quem estiver planejando uma excursão ainda durante o verão, faz esse cadastro de que forma, onde, secretário? Na página da prefeitura, entra na página da prefeitura, vai ter lá o link em turismo, ele vai achar lá o cadastro. E lá tem um link com todas as informações, vários links para ele cadastrar, verificar se o imóvel está cadastrado, que é importante, né, nesse formato. Que eles podem vir para o imóvel? Pode, mas o imóvel também tem que estar com o seu cadastro. Inclusive para evitar problemas, como vocês já noticiaram aí, de aluguéis de imóveis que não existem. Com o cadastro municipal, isso vai trazer segurança para quem vai fazer a locação em Guarapari. Perfeito. Secretário, obrigada mais uma vez. Obrigada, bom trabalho e bom dia a todos. Obrigada, igualmente.